Um jovem chamado Malco recebe uma ordem do seu líder, do seu chefe, do sumo sacerdote. Você vai acompanhar os soldados romanos a prender um líder hoje à noite, o líder de uma revolta. Malco, ele pega uma tocha, caminha pelas ruas escuras da cidade, se junta aos soldados e também ao discípulo traidor, a Judas. Malco achava que era só um dia tranquilo de sua vida. Aliás, aquele líder daquela revolta nunca tinha derramado sangue. Porém, ele não sabia o que estava por vir. Quando eles chegam até o local, o traidor, o discípulo traidor, identifica o seu mestre beijando a sua face. E nesse exato momento, quando tudo estava tranquilo, Pedro saca a mão da espada, corta a orelha de Malco. Olá, amigos do canal Conselhos da Palavra, sou o pastor Wesley Martins. Há algum tempo a gente não posta um vídeo novo do canal. Eu resolvi trazer uma pregação que eu fiz aqui na minha igreja em Lagoa da Prata. Inclusive, estou aqui na prainha de Lagoa da Prata. E o tema dessa mensagem é o Deus que restaura sonhos. Me acompanhe até o final. Eu gostaria de compartilhar algumas histórias com você e eu creio, até o final do vídeo você vai se emocionar e conhecer o Deus que restaura sonhos. Certa vez um jovem chamado José teve um sonho. Deu-se a entender que ele se tornaria tão grande que os seus pais e os seus irmãos se curvariam diante dele. Ao contar esses sonhos para a sua família, José causou uma inveja e uma revolta nos seus irmãos. Um dia, ele foi ao deserto visitar os seus irmãos e quando ele estava chegando lá, provavelmente alguém gritou: "Lá vem o sonhador!" E José achava que estava tudo bem, porém, quando ele chegou perto dos seus irmãos, ele recebeu um empurrão e caiu dentro de uma cova. Eu imagino José lá de dentro gritando: "Pessoal, acabou a brincadeira, eu machuquei um braço, eu machuquei uma perna, tem animais peçonhentos aqui dentro, me tirem daqui!" Porém, os irmãos, ao decidirem não mais matá-lo, não mais deixá-lo ali, o venderam como escravo. Na nossa vida, nós temos a nossa orelha cortada como a de Malco. Nós temos frustrações como a de José. Sabe o que é interessante do José? É que ele continuou servindo a Deus. Ele continuou seguindo ao Senhor todos os dias da vida dele, até chegar o dia que o sonho se concretizou, o sonho se realizou. Muitas pessoas, ao terem a sua orelha cortada, ao terem frustrações na vida, elas simplesmente deixam de seguir o Criador, deixam de seguir a Deus. Você que está me assistindo esse vídeo, se teve um sonho frustrado, se teve uma decepção, você foi enganado como José com seus irmãos, não desista. Eu digo para você nessa hora, não desista de seguir a Deus, não desista de ir à igreja, não se revolte contra o Criador, não se revolte contra Deus, não se revolte com a palavra. Eu conheço muitas pessoas assim, e mal sabem elas, que os caminhos de Deus, diz lá em Isaías 55, versículo 9, são maiores do que os nossos caminhos, e os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. José um dia chegou a parar até numa prisão. Porém, um dia as portas dessa prisão se abriram e ele se tornou governador do Egito. Deixa eu te contar mais uma história. A Bíblia diz que o povo de Israel estava muito triste, o povo de Israel estava desolado. Por quê? O seu grande líder, Moisés, aos 120 anos de idade, subiu para uma montanha para não mais voltar. E ali ele morreu. Moisés era aquele que orava pelo povo, era aquele que guiava o povo, era a grande referência deles. Eles perderam essa referência, tiveram a sua orelha cortada. Em Josué capítulo 1, Deus vira para Josué e fala assim: "Levanta-te, Josué, tu e todo este povo, e entra na terra que eu prometi para vocês." Se Deus os manda levantar é porque eles estavam prostrados. Talvez você está me assistindo agora nesse vídeo, você está desanimado, pensando em desistir, pensando em o que fazer, ou até mesmo em dar cabo da própria vida. Mas eu digo para você, a pessoa que quer dar cabo da própria vida, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor, ela quer acabar com a frustração. Se você está me assistindo, você tem tido esses pensamentos, você tem pensado em desistir, eu digo para você, não desista. Permita-me apresentar para você o Deus que restaura sonhos. Em Mateus capítulo 8, versículo 2 em diante, nós temos a história de um homem leproso. Ele chega diante de Jesus com a pele toda manchada, toda branca e com seus sonhos, a sua orelha cortada.
Ele diz para Jesus, ele se prostra, adora a ele, diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus, antes de falar qualquer coisa, toca naquele homem. Quando Jesus toca nele, querido, ouça, Jesus estava dizendo, sem falar palavra alguma: eu restauro os seus sonhos. A partir de hoje você vai abraçar a tua esposa, você vai rolar no tapete com seus filhos, você vai voltar a correr atrás do seu projeto, do seu sonho profissional. A partir de hoje você teve um encontro com Deus que restaura sonhos. Depois ele diz: quero ser limpo. Esse é o Deus que restaura sonhos. Mas agora nós temos Malco. A sua orelha está no chão, gotas de sangue caindo da sua cabeça. E eu creio que a maior dor que eu estava sentindo não foi a dor da orelha decepada por Pedro. Permita-me contar um pouquinho da história de um servo de um sumo sacerdote, que era o ofício de Malco. Ele estudava anos, ele trabalhava auxiliando o sacerdote, como se fosse o pastor, um líder religioso, por anos. E tudo isso ainda tinha uma regra muito diferente. Ele poderia ter alguma deformidade nos pés, nas mãos, nos braços e até na orelha esquerda. Segundo a tradição daquela época, a regra, enfim, ele não poderia ter a sua orelha direita deformada, tinha que ser intacta, tinha que ser precisa para poder se tornar um sacerdote, para poder fazer os rituais, para poder fazer os gestos de adoração. Quando Malco olha para o chão, ele não estava vendo só a sua orelha, ele estava vendo os seus sonhos caídos ali no chão. E Jesus, por saber disso, Jesus, por conhecer todo o esforço que Malco já tinha feito, tudo que ele tinha passado, e por se importar com Malco, ele se agacha, pega aquela orelha. Eu imagino o Malco olhando aquela cena sem poder falar nada. E o nosso Senhor, o médico dos médicos, coloca aquela orelha no lugar. Como eu creio que Deus faz um milagre completo, eu creio que desaparece o sangue, eu creio que acaba a dor. Eu creio que Malco, tremendo, ele tenta tocar e ele vê que a orelha está ali intacta, ele começa a chorar. A coisa continua porque ele era só um auxiliar, ele não poderia fazer nada, os soldados também estavam sob ordens. Eles tinham que prender aquele homem que eles estavam vendo que era Deus. Eu imagino Malco caminhando, querido, ao lado de Jesus e dos soldados, pensando: eu prendi Deus. Deus pisou nessa terra e o que nós fizemos foi prender ele. Mas ele não podia fazer nada. A Bíblia não fala mais nada sobre Malco, mas eu acredito que ele foi um grande homem. Ele não foi um pastor preocupado com o dinheiro das pessoas, ou com status, ou com fama. Ele foi um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro servo de Deus. Porque ele teve um Deus, ele teve um encontro com o Deus que restaura sonhos. Eu não sei a orelha que você, as orelhas que foram cortadas de você, eu não sei o que foi frustrado na sua vida, mas que esse vídeo possa reacender a sua esperança de que você serve um Deus que se importa com os seus sonhos e Ele os restaura. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você crê que fará a diferença e que irá restaurar os sonhos dela e o ânimo dela. Você tem um Deus que restaura sonhos.